Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 4 de agosto de 2024, são 11 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Eu estou gravando um pouco mais tarde porque hoje é domingo, eu acabei dormindo demais e acabei resolvendo fazer um vídeo sobre Mianmar também no meio do caminho. Mas vai voltar para o horário normal os vídeos da Ucrânia a partir de amanhã, segunda-feira, tá? Eu reparei que o pessoal reclamou. Eu vou continuar fazendo os vídeos da Venezuela, mas eu vou inverter as ordens. Vou voltar a fazer o da Ucrânia primeiro e o da Venezuela em seguida, a partir de amanhã, tá? E hoje temos uma notícia muito bacana. Temos a confirmação dos F-16, os primeiros 10 F-16 na Ucrânia, já é oficial. Começou a circular um monte de imagem de F-16 para cima, F-16 para baixo, e aí o Zelensky fez um pronunciamento confirmando que eles estão, os 10 primeiros estão na Ucrânia, e que já estão sendo usados em operações na linha de frente. E curiosamente, teve um monte de explosões aqui em Luhansk e Donetsk, e a situação parece que está muito complicada também aqui em Azov, aqui nessa região, aqui perto de Rostov-on-Don, uma grande explosão também, e temos os resultados das explosões ontem em Morozovsk e outros ataques ucranianos que aconteceram ontem, né? Ou seja, realmente informações bacanas aqui para a Ucrânia hoje, né? Um submarino foi afundado de vez, o submarino Rostov-on-Don, que já tinha sido atingido na doca seca aqui em Sevastopol há um tempo atrás. Os russos tiraram da doca seca, botaram numa outra doca lá, mas ele estava ainda precisando de reparos, né? Não estava sendo usado, e agora a Ucrânia afundou ele de vez, né? Bom, na linha de frente continua basicamente a mesma coisa, e tivemos também nas Olimpíadas de Paris a primeira medalha de ouro para a Ucrânia. Parabéns aí às ucranianas da esgrima, que ganharam medalha de ouro na esgrima feminina em grupos, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Luana Piovani, Não Tem Champions League, Darkman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então começando por um ataque de drones, que foi muito pequeno, 5 drones aqui, todos eles foram derrubados, né? A Rússia lançou 5 drones Shahed 136 de ontem para hoje, todos eles foram derrubados. Agora, teve um caso curioso, esse é o segundo drone, supostamente drone ucraniano, atingindo um prédio residencial, dessa vez ali em Shebekino, em Belgorod, né? Me parece estranho isso. Ontem a gente viu um caso desse em Oriol, um drone também atingindo um prédio residencial. E, bom, eu vejo duas possibilidades nisso daqui, né? Porque não faz sentido. Por que a Ucrânia ia atingir um prédio residencial em Belgorod ou em Oriol, né, com um drone, uma coisa que não vai fazer nenhum efeito e coisa e tal? Não me parece uma coisa razoável isso, né? Pode ser um false flag russo, para dizer que, tá vendo, os ucranianos também atingem prédios residenciais e coisa e tal, ou pode ser alguma informação de inteligência, né? Ou seja, tem algum comandante ali, alguma coisa importante. Enfim, não sei o que é isso daqui, mas está registrado de fato. Esse drone, pode ser que seja um drone russo, né? Quem garante que não é um drone russo que está fazendo isso daqui? Bom, mas os russos estão acusando os ucranianos de terem atingido isso aqui. Parece que, infelizmente, uma senhora morreu nesse ataque aqui em Belgorod, né? Mas a grande notícia, a gente tem a confirmação hoje. Ontem a gente teve um ataque contra Sevastopol. Eu falei para vocês, né, sobre o ataque contra Sevastopol. Agora eu não lembro se foi ontem ou se já faz alguns dias isso. Mas teve um ataque muito grande e a gente falou ontem sobre os S-400. Aparentemente 4 S-400 foram destruídos, né, que são esses sistemas de defesa antiaéreo russos usados ali na Crimeia, e também o submarino Rostov-on-Don teria sido afundado, né? Esse submarino já estava fora de operação, ele já tinha sido atingido por um Storm Shadow ano passado, né? O Storm Shadow atingiu essa base aqui, os vapores saíram por aqui, destruíram todo o interior do submarino. Era um dos submarinos mais modernos da frota russa, tá? Isso é importante ressaltar, é dos mais modernos dos russos e foi totalmente destruído. Os russos fizeram um reparo mais ou menos meia boca no submarino, botaram ele numa outra doca para poder liberar a doca seca, que é importante para fazer manutenção de navios e outras coisas. E esse submarino estava desde então parado numa outra doca lá em Sevastopol, e dessa vez ele foi atingido e afundou. Então acabou totalmente o Rostov-on-Don. Ele já não estava em operação antes, mas agora ele deixou totalmente de existir, já está no fundo do mar.
para sempre ali em Sevastopol, né? Excelente notícia isso, né? Com relação aos S-400, a gente vê aqui a área que foi atingida naquela região, como os ucranianos estão dizendo aqui, haviam até 4 sistemas aqui com radares e coisa e tal, e tudo isso daqui foi atingido na região, indicando aqui, ó, 4 S-400 5P 85SM, lançadores e radares e coisa e tal. Outros 2 lançadores não estão visíveis, mas provavelmente foram retirados rapidamente da região, mas estão danificados também. Foram danificados, mas foram retirados dali da região. Essa é a situação dos S-400. Aqui, esse ataque foi um ataque ucraniano bem aqui no sul da Crimeia, nessa região aqui do Cabo Fiolente, que é uma área que os russos usam muito militarmente, né? Bom, então, excelentes notícias aqui. A gente tem a notícia também do campo de Morozov, onde os ucranianos atingiram um depósito de munição ali. Então, isso daqui é a imagem que tem do campo de munição, do depósito de munição no campo de Morozov. Dá para ver que tem bastante coisa aqui, é muito míssil que tem aqui, justamente são os armamentos usados pelos Su-34 russos ali na região. E isso daqui é a imagem que a gente tem agora depois do ataque. Dá para ver a região totalmente devastada, mais um monte de incêndios por aqui, certamente incêndios secundários causados pelo ataque que foi feito ontem, né? Então ontem vocês têm as imagens dessa explosão aqui nesse campo de Morozov. Aqui era a imagem com baixa resolução, como é que estava antes, e aqui como é que ficou depois, ou seja, explodiu a coisa toda. Deve ter limitado muito a capacidade russa ali de fazer ataques contra a Ucrânia, deve ter limado uma boa parte dos mísseis que eles tinham nessa região aqui. Então, excelente ataque ali na região. Segundo as informações do canal Dozi Shipiona, que é um canal russo normalmente bem informado, eles dizem que o ataque foi feito com 40 drones de combate, lá na região do regimento do 559º Regimento de Aviação de Bombardeio, né? E desses 40 drones, 18 atingiram os alvos, então isso é uma coisa muito importante. A defesa antiaérea russa ali falhou completamente, ou seja, muitos drones atingiram o alvo ali. Isso é um sintoma já do cobertor curto que está acontecendo com as defesas antiaéreas russas ali na Ucrânia, né? Os ucranianos já há algum tempo estão visando diretamente essas defesas antiaéreas, inclusive pela questão dos F-16 que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas justamente isso está fazendo com que os russos tenham que economizar a defesa antiaérea, e isso evidentemente não é uma coisa boa, acaba resultando nesse tipo de coisa, né? Segundo a informação deles aqui, segundo a informação desse blog russo, o ataque resultou na destruição de um jato Su-34, a destruição do depósito de armamento de aviação. Isso daqui certamente é o ponto mais importante, porque sem armas os Su-34 meio que não servem para nada, e também danificou o centro de comando e controle, e também teve danos menores em equipamentos de engenharia da base aérea, né? Então isso aqui é o que ele está reportando, lembrando que isso daqui é um blog russo, não é um comunicado oficial do governo russo, mas o cara costuma ser bem informado, né? Costuma dar resultados isso daqui, né? Então, menos um Su-34, excelente notícia. Su-34 é um dos bombardeios mais modernos que a Rússia tem no momento, e menos um aí para isso daí. Mas a grande coisa foi justamente a destruição do depósito de munição que aconteceu por ali. Agora, teve mais um monte de coisas de ontem para hoje, tá? Isso daqui foi em Makivka, na região de Donetsk, uma grande explosão, alguma coisa foi atingida aqui, algum depósito de munição aqui em Makivka. Makivka é a região, tá aqui ó, em Donetsk, é uma região temporariamente ocupada pelos russos aqui, e em Donetsk os russos usam como uma base muito forte aqui na região, né, uma base logística muito forte, e atingiram aqui em Makivka, que é basicamente um subúrbio de Donetsk, né, uma explosão muito grande aqui. Mas a maior explosão foi em Luhansk, que é uma outra região aqui temporariamente ocupada pelos russos também. Aqui em Luhansk também os russos atingiram um depósito aqui, grandes explosões aqui, dá para ver nessa região aqui, ó, grande coluna de fumaça subindo ali, e tem essa imagem aqui, que é uma imagem impressionante realmente, do que quer que tenha pegado fogo ali em Luhansk, né?
Segundo estão dizendo, um depósito de munição do campo de pouso ali em Luhansk foi o objetivo e no final das contas acabou sendo atingido uma grande explosão aqui, né? Dá para ver aqui que tem justamente um campo de aviação aqui, ó. O campo de aviação está mais para cá, né? Mas provavelmente isso daqui foi visando... Bom, tem um outro campo aqui também. A gente não sabe se essa indicação aqui está correta dessas bolinhas, mas teria atingido justamente o campo de munição dessa base aérea aqui e pegou fogo com muita força, ele destruiu grande quantidade de munição ali, né? E teve também mais uma grande explosão ali em Rostov, né? Rostov é nessa região aqui da Rússia, aqui perto de Rostov-on-Don, essa cidade aqui. Isso aqui aconteceu na cidade de Azov. Azov é essa cidadezinha aqui próxima de Rostov. Eles têm aqui um grande depósito de munição, um grande depósito de combustível aqui, que aparentemente pegou fogo com muita força por aqui, ó. Tá aqui uma grande coluna de fumaça aqui. Justamente o pessoal preocupado aqui com não dá nem para passar aqui de carro aqui, né? Tem uma outra imagem aqui, ó, mostrando o pessoal passando de carro ali. Realmente uma confusão muito grande. O que eles estão falando aqui é que os russos estão falando nesse vídeo. Por que eles não tiram os caminhões dali para pelo menos não pegar fogo nos caminhões, né? Bom, meio que não dá para fazer nada com os caminhões depois se não tiver outros tanques de combustível ali, né? Mas enfim, parece uma grande explosão ali nesse depósito de combustível aqui na cidade de Azov, próximo de Rostov-on-Don aqui, né? Então dá para ver que foi um ataque bastante sério aqui de ontem para hoje, inclusive contando Morozovsk aqui, e mais Luhansk, mais Donetsk, mais Azov. Os ucranianos estão fazendo uma limpa muito grande por aqui, né? O Noel Reportes traz para a gente aqui um blogger russo falando sobre que a Rússia, os comandantes russos vão começar a confiscar veículos que foram adquiridos por soldados através de doação de voluntários, né? A gente já fez isso, fizemos uma vaquinha aqui no ano passado para comprar carros para os voluntários brasileiros lá na Ucrânia, conseguimos comprar 3 carros para ajudar os brasileiros lá. Esses carros que são usados são justamente carros velhos, por quê? Você jogar carros na linha de frente, você acaba destruindo os carros, eles acabam perdendo a capacidade muito rapidamente, né? Os 3 carros já estão totalmente destruídos já a essa altura. A gente deve fazer mais coisas nesse sentido mais adiante, em novas vaquinhas e coisa e tal. Mas os russos fazem a mesma coisa também, né? Isso é útil para os soldados. Por quê? Porque os soldados têm uma maneira de locomoção, podem ir na cidade, pegar munição, pegar suprimentos e coisa e tal. Isso dá muito mais mobilidade, né? É lógico, o ideal é você usar veículos blindados, veículos próprios do exército, mas ter um carro civil, mesmo que um carro baleado que dê para usar para chegar até na cidade mais próxima, já é uma grande vantagem, né? E os russos fazem as mesmas coisas. Os russos também fazem vaquinhas lá na Rússia para comprar carros e coisa e tal. Só que o exército russo está proibindo isso. Por quê? Porque a visão deles é que o pessoal está abastecendo os carros com combustível do exército e isso está acabando com o combustível do exército. Os russos, você acredita nisso? Os russos, os grandes produtores de petróleo do mundo, estão economizando gasolina, estão preocupados que os soldados estão gastando muita gasolina de forma descontrolada com carros próprios e estão proibindo carros na linha de frente. Olha que coisa, né? O pessoal aqui da Ucrânia está achando ótimo, tomara que proíbam mesmo, né? Dificulta mais para o lado dos russos esse tipo de coisa. Bom, falando sobre a linha de frente aqui na região da Ucrânia, né? Aqui teve não chega a ser um avanço daqui, uma mudança ínfima aqui, justamente na região de Svatov, né? A gente está falando aqui de Svatov nessa região aqui, Svatov aqui, Krasnoyarsk aqui e Makivka, essa cidadezinha aqui, segundo o Polevolan, teria havido um pequeno avanço russo aqui, mas isso aqui é uma vilarejo, né? Não é nada significativo. Aqui na região de Bakhmut e Chassivyar continuam os russos tentando avançar. Parece que conseguiram avançar um tiquinho aqui, uma coisa muito pequena aqui na região, depois do canal, né? Isso é preocupante, lógico, o canal é a principal obstáculo aqui defensivo dos ucranianos, mas nada que mude de forma significativa a linha de frente aqui, né? Aqui na região de Toretsk e New York, de ontem para hoje, nenhuma mudança aqui também. E, finalmente, aqui na região de Progress, que é uma região delicada, como a gente já falou,
é uma derivação aqui de Ocheretny. Os russos continuam avançando muito aqui, mas de ontem para hoje não teve avanço depois do Rio. Teve um avanço aqui antes do Rio. Antes do Rio não faz diferença, isso não muda nada estrategicamente a posição, né? O bom é que depois do Rio, pelo menos de ontem para hoje, não teve nenhuma mudança. Ou seja, a linha de frente continua com a mesma situação que a gente tem mostrado nos últimos dias, pequenos avanços russos, mas nada que mude de forma significativa, seja do ponto de vista operacional, seja do ponto de vista estratégico, né? Então é isso daí, nenhuma mudança aqui. Agora, tem uma mudança fundamental do ponto de vista estratégico ucraniano, que a gente já está falando há alguns dias isso, né? E agora a gente tem a confirmação oficial, né? Começaram a aparecer nos últimos dias várias imagens como essa daqui, ó, F-16 em Odessa, aqui, ó. Pessoal filmando o F-16 em Odessa. Aqui, outro F-16 aqui na Ucrânia, aqui, ó. Vamos ver. Lindo de morrer, né? Tem mais aqui, tem um monte agora. Apareceu um monte na internet agora. Lindo de ouvir, né? Como o David D falou aqui, ó, eu tenho dito isso por meses, né? Você não tem como esconder os F-16 voando na Ucrânia. No momento que tiver F-16 na Ucrânia, vai ficar todo mundo sabendo. Não tem como esconder os jatos, eles são muito característicos, ele tem um som característico, ele tem um formato característico. No momento que tivesse F-16 na Ucrânia, todo mundo ia ficar sabendo disso, e agora é o momento. Agora todo mundo está sabendo que os F-16 estão na Ucrânia, né? E foi 100% o que aconteceu. A internet está cheia de voos de F-16 ucranianos, e os russos falaram que iam destruir os F-16 em 15 minutos, depois que estivessem na Ucrânia. E bom, 15 minutos já se passaram. Na verdade, já se passaram algumas semanas, porque eu já tenho mostrado alguns vídeos de F-16 na Ucrânia, já tem algumas semanas, né? Os F-16 já estão na Ucrânia há um tempo já. E não, os russos não vão conseguir destruir os F-16 todos ucranianos. Alguns, eventualmente, vão acabar sendo atingidos, isso é inevitável numa guerra, né? Os russos vão fazer muita força para atingir um F-16, eventualmente, em algum momento, vão conseguir isso, mas isso não muda o principal, né? A Ucrânia já está, neste momento, com 10 F-16. Essa é a informação que o Zelensky falou aqui. O Zelensky anunciou oficialmente que os F-16 estão já na Ucrânia e que já tem 10 F-16 já com os foguetes AIM-120 e AIM-9, justamente foguetes contra outros aviões, né, mísseis ar-ar contra outros aviões, e o AIM-9 é justamente contra drones, e já estão todos na Ucrânia, já estão todos operacionais, os 10, dos 10 primeiros. O total deve chegar a 80 F-16 na Ucrânia, mas até o final do ano devem chegar só cerca de 20, né? Ano que vem, ao longo de 2025, que devem chegar a maior parte dos F-16. Então, é o que eu falo para vocês, isso a contraofensiva ucraniana vai acontecer ao longo do ano que vem, não vai acontecer esse ano, eles vão esperar os F-16 todos, né? Os primeiros 10 dos eventualmente 79 F-16 que devem vir para a Ucrânia chegaram nos últimos dias de 2024. No final de 2024, a Ucrânia deve ter 20 desses aviões em operação. Os demais, prometidos pela coalizão da Dinamarca e da Holanda, vão ser entregues em levas ao longo de 2025, né? O que eu estou achando chato é o fato dos Estados Unidos não ter mandado nenhum. Os Estados Unidos têm dezenas e dezenas desse avião apodrecendo lá, porque para os americanos isso já é avião velho, é avião que não tem utilidade, coisa e tal. Ou seja, eles podiam estar doando esses aviões para a Ucrânia, muito fácil estar colocando esses aviões na Ucrânia, né? Mas eu imagino que os americanos estão esperando primeiro ter um monte de F-16 de outros países, para eles poderem então doar os F-16 sem ficar parecendo que é uma coisa americana que está sendo doada para a Ucrânia, né? Vamos ver como é que isso vai acontecer. Eu tenho expectativa, a gente precisava chegar pelo menos nos 400 F-16 para realmente anular a Força Aérea Russa, né? E os russos já estão fazendo já o tradicional choro deles, né? Dizendo que não, que os F-16 são muito velhos e não sei o que lá, mas o que o pessoal está lembrando é que esses F-16 são todos modernizados, que estão chegando aqui na Ucrânia, tá? Não são F-16 os velhões, não.
são F-16 com capacidades excelentes no final das contas. Os russos vão sofrer. A guerra começa agora. O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre os ataques no submarino Rostov-on-Don, né, que foi afundado ali na Crimeia. Fala sobre os ataques em Rostov, Kursk e Belgorod, que aconteceram ontem, mas não tem nenhuma grande novidade aqui, né? A gente tem aqui informações do alagamento na Rússia, na Buiátia, né? Impressionante para essa época do ano, né? Alagamento no degelo do inverno é relativamente comum na Rússia, mas parece que a infraestrutura lá está tão ruim que continua tudo alagado na Buiátia, né? A Buiátia é essa parte da Rússia mais para cá, é uma parte muito pobre da Rússia, e novamente você tem esse problema, né? Todos os trabalhadores foram colocados para lutar na guerra, e o país sem capacidade de manter o mínimo as represas e locais ali, né? Dá para ver aqui tudo transbordando ali na região, né? Bom, a gente tem a informação aqui de um bunker do Shoigu, que foi filmado por uma garota de programa, né? Então aqui tem a entrada do bunker. Infelizmente não mostra onde é o bunker, né? A garota de programa podia ter feito um pouco melhor com isso daqui, né? Mas enfim, ela provavelmente é russa e tá querendo mostrar como é que funciona aqui. Essa aqui deve ser outra, sei lá, não sei como é que funciona isso. O cara tá no bunker dele com a fotozinha do Putin ali, né? Putz, grila, vou te falar um negócio aqui. E aí filmaram aqui a caminha do Shoigu e coisa e tal. E é isso daí, né? Essa é o bunker que o pessoal tem lá na região. Pelo menos sabe como é que é, né? Aonde que é, não sabem ainda. Os russos conseguiram completar aquela ferrovia, a gente falou sobre isso ontem também, para alimentar ali a região de Mariupol. Isso é um problema, isso vai facilitar a logística russa. Eu espero que os ucranianos resolvam este problema muito rapidamente, acabem com essa ferrovia de novo, né? Bom, tem uma imagem aqui de um cachorrinho da Boston Dynamics na Ucrânia, mas não sabemos o que é isso daqui, não temos mais informação no final das contas. Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui, se tem alguma utilidade, esse tipo de coisa, né? Agora, essa foto aqui é bacana. O Skynex é uma defesa antiaérea alemã, principalmente contra drones, e já tem algumas unidades na Ucrânia. Excelente notícia. Não temos ainda a operação disso, mas deve ajudar os ucranianos aí nas próximas semanas, né? E finalmente, só para complementar, a Ucrânia ganhou a primeira medalha de ouro na Olimpíada, na esgrima. Uma das esgrimistas desse grupo aqui, ela foi uma esgrimista que se recusou a cumprimentar uma atleta russa numa competição há um tempo atrás. Os russos não estão competindo em competições internacionais, estão todos vetados, mas muitos atletas russos competem sem bandeira, né, sem ser da Rússia, né? Mas mesmo assim ela se recusou a cumprimentar essa atleta e teve uma confusão danada, o pessoal pediu a desclassificação dela, mas não aconteceu, e ela disputou e ajudou aqui o grupo. Ela própria, no individual, ficou em terceiro lugar, ficou com a medalha de bronze, e agora no coletivo, no grupo, elas ganharam aqui a esgrima, a medalha de ouro lá na Olimpíada, né? Parabéns aí para os atletas ucranianos competindo. É uma delegação pequena da Ucrânia, por conta que muitos atletas estão na guerra, né, estão servindo o exército, mas felizmente pelo menos algumas medalhas estão beliscando ali, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.